O que aconteceu entre você e Jair Bolsonaro? A decepção começou na transição já. Já na transição. As pessoas acham que o Bolsonaro levantou um belo dia e disse assim, a Joyce vai ser líder de governo. Não foi assim. A minha liderança de governo foi construída, eu arranquei na unha. Já tive problema com os filhos na campanha. Então, na campanha, o Bolsonaro já separava. Caravana que ia eu, não ia os filhos. Caravana que os filhos não ia eu. Eu e os meninos, né, aquelas pestes, a gente só se encontrou em uma caravana pelo interior de São Paulo. E mesmo assim, ele tirava os meninos do caminhão, de cima do caminhão, e ia eu e o Bolsonaro em cima do caminhão. E aí, um outro puxa-saco lá. Tipo, água e óleo, não misturava. Não tinha como, assim, porque ele perguntou para mim quando terminou o primeiro turno da eleição, e aí ele me ligou, loira de 1 milhão de votos, parará, parará, o que eu faço agora pra gente ganhar a eleição? Eu falei para ele, pega seus 3 filhos, toma o celular e tranca no banheiro, até acabar o segundo turno. Foi desse jeito que eu falei para ele. Ele, Joyce, você também é osso, não falou osso, falou um palavrão, você também é osso, tal, não sei o quê. Então, a relação ela já era muito tensa com os filhos. Na transição, ele estava muito inseguro. E quem estava mais mandando ali era o Bebiano na época. Então, eu tinha muita relação com o Bebiano, uma boa relação com ele e tal. Comecei a levar alguns embaixadores para conversar com o Bolsonaro, porque ele se sentia menor do que a cadeira na época. Isso mudou radicalmente e muito rapidamente ele se sentiu maior do que a cadeira. E aí, então, assumiu essa pecha de extrema. Né? Quem se acha o próprio Deus. Salvador da pátria. O salvador da pátria. Então, a gente começou a ter ali já umas trocas de tiro. Cada vez que eu brigava com o Eduardo, saía na imprensa. Provavelmente ele mesmo plantava isso, né, de interesse dele, para me desgastar com o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro falou, Joyce, segura a onda e tal. E foi. Quando aconteceu a primeira eleição para líder do PSL, foi um fato que nos desgastou bastante. Né? O que o Eduardo queria? O Eduardo queria colocar o líder dele. Então, eles fizeram uma reunião lá no CCBB, com a presença do Bolsonaro, para intimidar os deputados eleitos. O Eduardo chegou, apresentou o líder dele e falou assim, por aclamação, esse líder aqui está eleito. Eu já sabia que ele ia fazer uma malandragem, já tinha estudado o regimento do partido, como é que funcionava, e eu falei, não tem aclamação coisa nenhuma, eu sou contra, eu exijo votação nominal. Aí ele começou a gritar, não, é aclamação. Eu com a mão lá levantada. Quando o Bolsonaro viu aquilo, ele sabia que eu tinha razão. E eu vi ele dando um soquinho na perna do Eduardo. Ele tinha essa mania de dar uns, sabe, uns petelecos assim, né? Até eu uma vez tomei um peteleco e falei, o próximo você vai levar. Né? Porque ele tinha essa mania. Ele deu um soquinho na perna do Eduardo e falou, votação nominal. Só que ali eu expus o filho dele, né? O reizinho, né? E a gente elegeu o líder e tal, tudo certo. Ali ficou ruim o negócio. Aí começou a disputa para líder de governo, né? E eu fui conversar com ele e falei, olha, do pessoal que está eleito aí, tá difícil. Falei, você sabe que tem pouca gente capacitada. Né? Falei, eu topo assumir o desafio, mas eu tenho que ter algumas liberdades. Aí ele falou, Joyce, eu acho que você é a pessoa mais capacitada. Mas tem o Eduardo, tem o Flávio, tem o Carlos. Vai ficar difícil para mim. Eu vou ter que escolher um amigo deles. Eu falei, tudo bem. E aí ele escolheu um amigo para líder na Câmara. Enquanto isso, estava uma disputa pelas comissões internas. E como seria o posicionamento do governo em relação à eleição da mesa da Câmara. E eu entrei na articulação. O PSL, na época, estava alinhado ao Onix, né, do DEM, e eles iam apoiar, na época, o Arthur Lira. O Arthur Lira era candidato contra, à época, o Rodrigo Maia, que vinha para a reeleição. O Arthur Lira tinha o MDB, o Arthur Lira tinha o PSL, o Arthur Lira tinha o próprio PP e outros partidinhos que ele estava caçando ali, colocando em risco a reeleição do Rodrigo Maia. E o PSL, ali mais perdido que segue o tiroteio, estava com o Arthur Lira na época, porque o Onix, que era ministro, mandou. Pronto. E aí eu tive uma ideia, eu falei, eu vou mudar esse negócio. Fui até a casa do Rodrigo Maia, eu tenho uma boa relação com ele,
E a gente conversando, ele, pô, Joyce, como é que eu faço com o PSL? Eu falei, eu trago o PSL. Ele falou, como? Eu falei, 3 comissões e mais um osso para eu dar pro Eduardo Bolsonaro. Uma comissão que a gente dê para ele brincar lá, porque ele vai querer alguma coisa. Você me dá 3 comissões, me dá CCJ, me dá CFT, porque eu achei que ia ter tributária, né? Me dá mais uma comissão, né? E pode ser a CFC ou outra qualquer, e me dá a Credem para eu dar para o Eduardo. E aí ele falou, pensou, falou, é bastante coisa, mas pelo tamanho do PSL, realmente ele tem direito à CCJ. E o PSL saiu extremamente Tinha grande 54 deputados. daquela era eleição, gigante, né? Gigante. E aí ele falou, se você trouxer o PSL para mim, tá fechado. Eu fui até o pessoal dos articuladores do PSL, o presidente e tal, e falei, ó, Rodrigo fecha, vamos conversar com ele. O pessoal foi até o Rodrigo. Fechamos o acordo e ele ficou um pouco impressionado com a minha capacidade de articulação, né? E aquilo ficou guardado, né? Continuou o Arthur Lira, candidato, o Baleia, do MDB, junto com o Arthur Lira. Olha como a política é doida, gente. Junto com o Arthur Lira, não, MDB tá junto. E aí eu falando com o Rodrigo, como é que fica MDB? Como é que fica MDB? Não, MDB não vem. Aí promovemos uma conversa, Baleia e Rodrigo Maia. E aí o Baleia falou, antes eu liguei pro Michel Temer, liguei pro presidente Michel Temer, o Rodrigo tem suas questões pessoais lá com o Temer, eles não se bicam muito bem. Aí eu liguei pro Michel Temer e falei, presidente, o senhor nos ajuda a trazer o MDB para a candidatura do Rodrigo? Ele falou, Joyce, é difícil, o Baleia é difícil tal, mas eu vou tentar. E aí o Baleia fez um pedido, que era o mesmo pedido que eu tinha feito para o Rodrigo. Eu falei, eu quero as comissões, mas eu quero assumir a CFT. Porque a CCJ, o presidente do partido, já tinha prometido para outra pessoa. Eu falei, eu não vou furar o olho de ninguém. Me dá a CFT, que eu cuido da tributária. Muito bem. Só que foi o Baleia e pediu a CFT. E o Rodrigo Maia não sabia o que fazer. Eu já vou terminar. Essa história é longa, mas já vou terminar. Não sabia o que fazer, tal. Falou comigo. Falou, Joyce, a CFT é tua, minha palavra é uma só e tal. E paciência, vamos sem o MDB. Aí fui para casa, tal, num sábado eu ligo para ele, mando mensagem. Falei, onde é que você tá? Ele, tô na casa, na residência oficial. Falei, tô indo aí. Fui lá. Falei, Rodrigo, dê a CFT e traga o MDB. Aí ele falou, como? Você vai abrir mão da tua comissão? Eu falei, vou abrir mão da tua comissão. Aí ele falou para mim, então você vai ser líder da maioria. Eu falei, fechado, eu sou líder da maioria. Ali a gente fechou liderança da maioria, que quem manda é o presidente da Câmara, quem decide é ele, pronto, acabou. Porque é a maioria que decide, mas é tudo mentira, é ele que decide, né? Aí a história é essa. Só que nesse ínterim, eu de novo na casa dele, chegou o Davi Alcolumbre. E foi na época em que o Bolsonaro estava brigando com o Bibiano. E eu dei um esporro no Bolsonaro por telefone. Eu falei, você tá louco? Como é que você age com alguém aliado de primeira hora dessa forma? Como é que os aliados no Congresso, os futuros aliados, vão pensar? Eles não vão vir nunca. Dei um pito de mãe, que dá em filho, que eu fazia muito isso com ele. E o Davi Alcolumbre ficou olhando aquilo e falou com o Rodrigo, essa menina tem que ser líder de governo. Você era a única que peitava ele. A única que peitava ele. A ponto de falar assim, assim, aí né? ele falou pra mim, você é a única que fala com o louco assim. Ele falou desse jeito pra mim, Davi Alcolumbre. Você é a única que fala com o louco assim. Ele falou, eu renuncio à minha presidência se você não for líder do governo. E foram os dois juntinhos lá, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, pedir para o Bolsonaro para que eu fosse líder de governo no Congresso. Como é que você nega um pedido do presidente da Câmara e do Senado? E aí foi assim que eu me tornei, fazendo muita articulação, líder contra a vontade dos filhos do presidente.